continuidade, né? Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês hoje, nessa tarde, né? Do primeiro dia do Entre Além Muros, Reconfigurações da Interação Social em Tempos de Pandemia. Eu vou explicar para vocês a dinâmica dessa primeira sessão, que é a palestra de abertura. Bem, o professor Daniel terá 40 minutos para a fala. Na sequência, nós abriremos com 20 minutos para o debate, com o Lucas Felipe. Então, vocês podem deixar as perguntas pelo chat, e algumas delas serão selecionadas para o professor Daniel Silva responder. Tudo bem? Vamos, então, dar início às atividades do primeiro dia, né, com o professor Daniel. O professor Daniel do Nascimento e Silva é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, possui pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, é doutor e mestre em Linguística pela Unicamp, atua como professor no programa de pós-graduação interdisciplinar de Linguística Aplicada da UFRJ. Possui diversos trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Além disso, é organizador e escritor de livros como Nova Pragmática, Modos de Fazer e Pragmática da Violência, o Nordeste na mídia brasileira. Desenvolve estudos sobre a relação entre significação e violência e sobre letramentos, circulação de discursos e regimes de comodificação linguística no campo das vertentes interacionistas e sociais dos estudos da linguagem. Hoje, teremos o prazer de assistir sua fala intitulada Sociolinguística da Esperança, Economia Política da Linguagem e a Evitação Coletiva do Desespero na Crise Sanitária e Política do Brasil. Seja bem-vindo, professor doutor Daniel do Nascimento e Silva. Obrigado, Renata. Obrigado, Graça. Enfim, obrigado a todo mundo do grupo de pesquisa de vocês, da PUC-Rio, né, que é um lugar tão agradável, enfim, uma casa de tantos encontros, que sempre me recebeu muito bem, assim, desde antes de me tornar doutor, enfim, sempre dialoguei com o pessoal da PUC, Liliana, Maria Paula, enfim. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês, ter sido convidado, então, assim, muita gratidão por isso. Eu vou aqui partilhar minha tela. Eu inicialmente queria fazer apenas uma fala mesmo, assim, em recursos audiovisuais, mas eu achei que vai ficar mais fácil se eu seguir aqui a minha tela do computador. Vocês veem minha tela, né? Renata, vocês estão vendo, né, minha tela? Sim, perfeitamente. Professor Daniel, só esqueci de avisar ao senhor que quando faltar 5 minutos, eu vou entrar aqui só para avisar, tá bem? Tudo bem. Eu vou, inclusive, colocar aqui o meu alarme também, para eu não me perder. Bom, então, tendo agradecido, eu coloquei esse título, né, Sociolinguística da Esperança. Esse tema da esperança eu venho já perseguindo há algum tempo. Eu tenho, enfim, uma pesquisa de campo já longa no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão, enfim, que eu olhei com as minhas parceiras, a Adriana Lopes e a Adriana Facina, a questão da circulação de discursos e das práticas de letramento, né? A gente foi lá para mapear letramentos e foi o período que as UPPs do alemão estavam sendo instaladas e era meio que inevitável olhar para o cenário de segurança e violência no território também. E em 2016, eu tirei uma pausa e fui fazer um pós-doc, né, nos Estados Unidos, e eu fiz um curso sobre violência e esperança com a professora Saba Mahmood, que é uma pessoa que tem uma pesquisa, né, sobre violência muito tradicional, enfim. E naquele semestre ela estava interessada em olhar para a resistência à violência também, que ela encapsulou aí nesse termo da esperança, né, assim. Um tempo depois eu iria descobrir, né, não descobri durante aquele curso, que foi assim, maravilhoso, acho que talvez o melhor curso que eu já fiz na vida, que a Saba mesmo estava interessada em entender a esperança, né? Ela estava com um diagnóstico de câncer no pâncreas
enfim, era algo que ela estava guardando num círculo muito íntimo, né? E aí depois a gente, enfim, descobre que ela estava doente ali. E 2 anos depois a Saba morreria, né? E ela até o fim lutou e até o fim estudou enfim, desenvolveu essa pesquisa mais ao final, né? Que eu acho que indica um pouco, né, de como os nossos problemas pessoais também são problemas de pesquisa e também se ligam com outros problemas mais amplos de outras pessoas. Tá? E, enfim, esse curso, né, assim, mudou o curso da minha pesquisa. Eu continuo interessado pela violência, além dos outros temas que a Renata mencionou, mas eu tenho pensado também sobre essa resistência e eu acho que ela diz muito do que as pessoas no Brasil estão vivendo hoje em relação a uma situação de incerteza e de muita ansiedade, de um quase desespero, que é a questão sanitária, né? De um risco que todos nós corremos, aí, invisível e tal, e, sobretudo, de uma completa ausência de uma política centralizada para lidar com isso, né? Enfim, se a gente compara com outros países do mundo, o Brasil, assim como os Estados Unidos, vão muito mal nisso, né? E aí eu acho que esse cenário, né, assim como o cenário que eu encontrei no campo, lá no Complexo do Alemão, enfim, e nos desdobramentos da pesquisa, que eu vou já falar, eu acho que mostram muito esse papel das pessoas, né, dessa auto-organização das pessoas que são capazes de salvá-las, né, de situações muito difíceis, né, de situações de muita precariedade, como essa que está afetando todo mundo, né, obviamente afetando desigualmente as pessoas, porque é um vírus que, enfim, ele pode atacar o sistema imunológico de todo mundo, mas não da mesma forma e não da mesma forma nos vários territórios, né, que as pessoas moram. Então, eu, né, vou tratar muito disso nas conclusões, né, dessa questão da auto-organização e do papel do Estado, né, que é, enfim, praticamente inexistente, né, mas atuante em alguns níveis. E eu quero chegar lá a partir de, né, e é para isso que a gente está aqui reunido, né, a partir de uma perspectiva baseada em dados empíricos, né, e na nossa interpretação desses dados. Então, eu vou aqui muito brevemente traçar só esse panorama teórico muito breve, muito simples, só para a gente ter um vocabulário mínimo, né, da economia política da linguagem e dessa evitação do desespero, né? Vejam que eu falei uma situação de quase desespero essa do Covid, né? Porque a questão da esperança é justamente essa, de evitar o desespero, né? É algo que já está posto lá desde o Aristóteles, né? Que foi, enfim, um dos primeiros aí ocidentais a tratar desse tema da esperança, né? Que Aristóteles tratou como uma virtude que é capaz de levar o esperançoso, né, ou a esperançosa, a evitar o desespero que, de outro modo, tomaria a capacidade de ação do indivíduo. Né? Bom, então, o primeiro sintagma aí, na economia política da linguagem, está muito baseado no trabalho da professora Mônica Heller, né? Enfim, que a gente teve, né, o privilégio aí de tê-la no Brasil, o professor Pedro Garcês, que colabora com ela, né, está lá no Journal of Sociolinguistics, né, editando essa revista importante e tal. Enfim, eu participei do curso dela e tenho dialogado muito, né, com essa perspectiva que ela traz, que eu vou brevemente aqui colocar, né. Então, o Daniel, trabalho... Oi? desculpa te interromper, é que algumas pessoas estão tendo dificuldade para escutar. Você poderia falar um pouquinho só mais alto? Posso falar mais alto. Será que está melhor assim? Eu não sei se é o Eu meu... daqui estou ouvindo perfeitamente, mas algumas pessoas estão sinalizando, né, que estão com dificuldade de Tá, conseguir. tá bom. Depois eu Tá vou... ótimo, obrigada, Daniel. de nada. Bom, voltando aqui. Bom, então o trabalho da professora Mônica Hella, né, como vocês veem na tela, tem esse interesse, né, de articular a análise linguística, né, com diferença social e desigualdade social, né, e ela vem perseguindo, né, enfim, é um ícone aí nesse campo dessa relação entre língua, linguagem
e valor, né? Então, ela, com a Bonnie McKellen, né, elas colocam, né, como exatamente a linguagem se torna envolvida em circulações e trocas cada vez mais complexas, né? Então, é uma leitura da linguagem estritamente ligada com a economia política, né? E com esse campo que é a economia política da linguagem, né? Desde do Bourdieu, pelo menos, né? A gente sabe que falar, né, usar a linguagem é algo que está ligado ao mercado, né? Tanto é que ele critica aquela metáfora do Saussure de que a língua é um tesouro depositado igualmente, né, na capacidade, né, no cérebro dos indivíduos, né, algo que ele coloca textualmente, e o Bourdieu vai falar, tudo bem, né, tem uma fala aí que ela é um dom, né, de todos, mas esse tesouro não é igualmente distribuído, não, né, e, além disso, não é igualmente acessível na sociedade, né, pensando que a linguagem vai muito além de fala, né. Bom, e também uma historicização, né, que elas fazem dos processos sociais, né, e o livro, né, Linguagem, Capitalismo, Colonialismo, né, elas fazem uma narração muito interessante da história da sociolinguística, né, ligada à questão de quando ela emerge ali na década de 60 de uma preocupação com o estado de bem-estar social, e com, enfim, o que fazer com minorias que precisam dominar a forma legítima da língua e tal, e elas, enfim, mostram como isso vem se desfazendo com o desfazimento também do estado do bem-estar social, né, desde que o neoliberalismo tem se tornado aí uma verdade nas políticas econômicas ao redor do mundo. Bom, então nesse livro elas descrevem, né, esses processos econômicos ligados à emergência do Estado-nação, né, no século XIX, consolidação do capitalismo, o estabelecimento do bem-estar social, né, que coincide aí com o surgimento da sociolinguística, né, da pragmática também, né, como o professor Jacob Ney sempre praticou, né, como algo ligado à sociedade, né, e a esse estado de bem-estar social. E também o desmantelamento atual desse estado de bem-estar social que a gente vê com políticas de cunho neoliberal que são estabelecidas aí ao redor do mundo, né? E, enfim, neoliberalismo é o nome que elas dão, né? Esse processo econômico e discursivo que subjaz ao desmantelamento do estado de bem-estar social. Então, essa ideia de que cada um deve ser empreendedor de si e que o Estado deve prover apenas as condições para a competição, né? E cada um, por mérito próprio, pode chegar e vencer, né? E a gente sabe que existem vários elementos na sociedade, né? Desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de território, desigualdade de língua, né? Que, enfim, mostram que esse acesso aos bens, né, de valor no mercado não é tão igualitário assim, né? E que o Estado, portanto, precisa ter um papel muito maior do que esse aí, né? Do que balizar essa suposta competição impede igualdade. Enfim, isso a gente vai desdobrar um pouco nos dados, né? Eu vou já mostrar aí o cenário empírico que eu quero discutir com vocês. E, enfim, elas falam um pouco, né, no livro delas da América Latina, né? Mas a gente sabe que o primeiro experimento neoliberal ele se dá aqui do nosso lado, né, no Chile. Aí algumas imagens, né? A imagem do Palácio Presidencial do Chile, né, quando o presidente Salvador Allende, né, foi deposto, né, e foi morto, né, num golpe militar muito feio, né, que, enfim, que estabelece a primeira, enfim, política de Estado neoliberal de que se tem notícia, né, com Pinochet, né, e a gente tem nas fotos abaixo, né, reunião do Milton Friedman, né, com o Pinochet, e nessa foto aqui mais abaixo à direita, dos Chicago Boys, né, que eram os alunos, né, do Milton Friedman e do Hayek na Universidade de Chicago, né, no Departamento de Economia, de cuja turma participava o nosso atual ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, né, que inclusive teve uma experiência no Chile também, trabalhando lá na PUC do Chile,
enfim, então ele viu esse experimento neoliberal de perto, né, e tenta aplicar esse monólito aí, né, essas crenças assim rígidas no Brasil de hoje, né. E a gente do lado dele aí vê Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, que, enfim, depois desse experimento que é feito lá no Chile, enfim, são privatizadas várias empresas públicas, saúde e educação viram bens privados, uma série de desregulamentações, né? Eles veem lá como funciona e aplicam no norte global, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Que lembra muito esses outros experimentos que já aconteceram nas colônias e foram exportados, né? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Que é primeiro testada lá na Ilha da Madeira, né, e depois é aplicada nas várias colônias da América portuguesa e espanhola. Né. Enfim, bom, a outra expressão, né, que a gente vai discutir hoje, que é a sociolinguística da esperança, ela está muito baseada nesse livro, né, que eu li com a Saba, Esperança Radical, eu recomendo muito que vocês leiam, está disponível aí na rede, que é a história dos índios Crow, né, que é uma tribo indígena dos Estados Unidos que vivia ao longo do rio Yellowstone, né? Por que eu estou me enrolando aqui com o verbo? Porque eles sofreram um trauma muito grande no fim do século XIX, porque eles eram um grupo nômade, né, um grupo guerreiro, né, enfim, baseava sua cultura na guerra com os grupos rivais, em um grupo caçador, e, enfim, teve uma política de Estado norte-americana, né, enfim, de apropriação das terras indígenas, e eles confinaram os índios, o governo dos Estados Unidos confinou esses índios numa reserva indígena. Então, eles deixaram de ser nômades e, enfim, não é algo simples, né, você perder sua casa e perder seu modo de vida. E aí eles, né, têm essa reserva até hoje, né, são um grupo ativo, e o Lear se pergunta, né, quer dizer, como os Crows sobreviveram culturalmente à devastação cultural, né? Porque eles, de repente, perderam o modo de vida deles, né? Porque de uma hora para outra não fazia mais sentido se vestir ritualmente para a guerra, porque não tinha mais a tribo inimiga para combater, não fazia mais sentido sair para caçar, porque eles já não eram livres para serem, né, caçadores, e eles também não podiam sair migrando ao longo do Vale do Rio, porque não tinha mais esse território para eles. Né? E, enfim, e aí é um livro de filosofia, né? O Lia chama que é uma filosofia antropológica, mas tem muita coisa sociolinguística para a gente pensar ali, né? Sobretudo de como essa sobrevivência dos índios, né, esse cultivo da esperança, ele se baseou numa razão prática, que é o que o Lia aponta, né? Então, essa razão prática estava muito ligada a atividades práticas de como desenvolver determinadas disposições, determinados modos de falar, determinados modos de agregar recursos da linguagem para sobreviver aquilo dali. Então, ele fala, por exemplo, da luta que os índios fizeram pela educação, por ter o direito à educação, enfim, para poderem narrar essa história, para poderem não serem enganados pelos brancos, né, como eles textualmente colocaram. Tem um recurso muito interessante, sobretudo do líder Crow, que guiou o grupo nessa passagem, que foi o Plant Cool, que ele simplesmente, quando ele narra a história dele para um amigo branco, que depois transformou a narrativa dele numa biografia, né? O Plant Cool era iletrado, e aí o Lindemann, que é o escritor da biografia, ele pergunta várias vezes nessa conversa que eles têm pelo que aconteceu depois que o búfalo se foi, né? Depois que eles foram confinados na reserva e aí não tinha mais o búfalo ali para caçar. Né? E o Plant Cool simplesmente se recusa a falar disso. Ele não quer falar de nada que aconteceu depois do evento traumático. Ele só quer falar do que houve antes, da bravura deles, e, enfim, de tudo que eles viviam de um passado pujante. Né?
Então, assim, tem um engajamento aí muito estratégico com a temporalidade que eu vou tentar desenvolver aqui a partir dos dados que eu vou mostrar para vocês, né? E tem também um trabalho muito interessante em torno dos sonhos. Enfim, como vários outros grupos ameríndios, né, eles valorizam muito a interpretação dos sonhos, e esses rituais de interpretação de sonhos também foram muito importantes para que eles acreditassem que eles iriam vencer. E, de fato, venceram, né? Eles sobreviveram. Bom, então eu vou definir aqui, né, tenho refinado esse conceito, né, de sociolinguística da esperança como uma forma de imaginar a conexão entre a fala e os processos sociais, né? Isso aí é a definição de ideologia linguística, né, que a ULA dá, né, que é uma forma de articular modos de falar, né, modos de usar a linguagem e processos sociais mais amplos, né, ou mais imediatos, né, que opera em espaços onde as pessoas enfrentam precariedade, incerteza ou violência, né? Então, ela acontece em momentos muito particulares, né, esse modo estratégico de se engajar com essa articulação de fala e sociedade, né, em situações como, por exemplo, a que a gente vive hoje, né, de incerteza e precariedade no contexto da Covid, né? Então, sociolinguisticamente, os usuários que se engajam com a esperança, eles projetam o uso da linguagem de forma a se opor à precariedade. Tá? Como? Né? Pela reimaginação da autoridade, né? Então, por exemplo, no caso dos índios Crow, a autoridade do Plante Coup, né, e a consolidação dele como um líder que iria ajudá-las a passar por aquilo foi muito importante, né? Enfim, acho que é um tema que a gente precisa discutir em linguística aplicada, né, em pragmática e sociolinguística, que é essa questão da autoridade, né, como isso se dá, enfim, como isso é negociado, né? A questão da temporalidade, né, que é o modo como o tempo é experienciado numa forma de vida particular, né? Não o tempo do relógio, mas o modo como a gente dá sentido a esse tempo, né? A cooperação com outros indivíduos, com outros grupos, né? Vejam que os Crow trabalharam, né, com outros grupos, né, os brancos, por exemplo, para poderem sobreviver, né? E como esse acesso aos recursos sociolinguísticos também é reimaginado. Ou seja, interacionalmente, a esperança é uma forma de evitar o desespero, né, a ideia lá do Aristóteles, por meio de um trabalho semiótico que produza formas alternativas de linguagem, tempo, socialidade e formas de vida. Tá? Bom, e aí eu trago aqui um exemplo, né, de esperança e de trabalho da esperança, é algo que eu estou desenvolvendo, né, e eu peguei uma foto informal dela, né, Marielle Franco, aí vocês veem no meio de uma turma, né, que é a minha turma, né, assim, a Adriana Facina, ali de óculos escuros, né, mais ao centro, e a Adena Lopes aqui com a Tereza e o Miguel no colo, né, são as minhas parceiras de pesquisa no Complexo Alemão. A gente tem ali o Veríssimo, né, que também é do grupo, né, também professor lá na Vila Cruzeiro, enfim, parceiro aí, Abel, Bruno, toda a galera, e a Marielle aí junto e misturada, né? Então, eu quero aqui olhar com vocês o trabalho de luto coletivo que tem sido elaborado, né, pela família, pelos amigos, né, amigues, e por todas aquelas outras pessoas ao redor do mundo que se identificam, né, com a Marielle Franco. Então, esse trabalho que eu vou tentar destrinchar aqui, né, vou olhar para algumas vinhetas aqui que eu tenho analisado para a gente entender como essa sociolinguística da esperança tem sido realizada, né, e como a gente pode pensar sobre isso para além do caso da Marielle, né? O que eu vou falar aqui está muito baseado, é um texto que eu preparei com o meu parceiro Jerry Lee, lá da Universidade da Califórnia em Irvine. A gente mandou para o Journal of Sociolinguistics, né? Está aí no prelo, né? em debate lá, e eu vou trazer aqui um resumo dessa reflexão, tá bom? Bom, então tem um cenário aí de violência, né, muito nítido, né? Enfim, foi um assassinato de uma mulher, né? De uma mulher negra, de uma mãe, de uma lésbica, né? De uma
pessoa da favela, e, sobretudo, o assassinato de uma parlamentar, né? Então, não é qualquer crime, né? Nenhuma morte é legítima, né? Mas, enfim, a gente sabe dos significados que tem de uma morte de uma pessoa do parlamento, né? E é também um cenário de incerteza, né? A gente tem aí quase 3 anos, né? E até hoje não se sabe quem foi que mandou matar a Marielle, né? O atirador está preso, mas, enfim, quem foi, que esquema maior é esse, né? Que as pessoas não sabem, né? Então, como é que a família, né? Como é que o movimento de luto lida com essa situação de violência e incerteza, evita o desespero e vai para a luta, né? Bom, então eu vou olhar aqui, né, a partir de, enfim, algumas falas da Marielle, a partir de algumas entrevistas que eu tenho feito com pessoas que conviveram com a Marielle, né, para tentar entender essa produção sociolinguística da esperança, né, e olhar para esses termos que eu apontei antes, né, que são o engajamento com a razão prática, né, a cooperação, a temporalidade e a reimaginação das desigualdades sociolinguísticas. Bom, então, inicialmente eu vou olhar para vocês, com vocês, para uma situação de interação, né, de onde saiu esse lema, né, não seria interrompida, que foi uma sessão plenária na Câmara dos Vereadores, né, em que a Marielle falou no dia 8 de março de 2018, gente, isso aí são 6 dias antes dela ser assassinada. Então, é uma fala muito simbólica também. E aí tem uma questão interacional muito curiosa, que ela é interrompida várias vezes enquanto ela faz o endereçamento dela na plenária, né? E são, né, interrupções que, enfim, são complicadas, né? Era o Dia da Mulher, né? Então a Marielle faz uma fala crítica, né, sobre o Dia da Mulher, sobre a luta e tudo mais. E em vários momentos algumas pessoas vão lá deixar flores para ela, né? E em alguns momentos isso começa a incomodá-la, porque, enfim, tem toda uma ironia também ligada a isso, né? Porque ela era, enfim, combativa, né? E representava ideologias que não são muito padrão, né? E nem muito aceitas ali naquela casa, né? Que representa bastante os mandos da elite no Brasil. Então, eu vou discutir aqui com vocês. Eu tenho pouco tempo, então eu queria só que a gente olhasse inicialmente aqui para as interrupções, que elas estão marcadas em amarelo, né? Então, ela está falando, né, do Dia das Mulheres e tal, e aí chega um vereador, né, e ele coloca uma rosa no púlpito, e aí ela percebe aquilo ali, aí ela, tudo bom, vereador? E ele, feliz Dia das Mulheres. Ela, obrigada e tal. E aí ela continua no tópico da fala dela. E aí alguns, né, segundos depois vem o vereador Ítalo Ciba, né? E aí é o outro amarelo que tem aí ela fala, não vem me interromper agora, né? Aí ele é rapidinho, aí ele dá uma rosa para ela, eu estou fazendo minha parte no seu dia. Aí ela, mas é homem fazendo omisse, meu Deus do céu, obrigada, Ítalo. Aí ele, Deus te abençoe. Aí ela, amém, obrigada, obrigado aos vereadores, como eu falei antes e falava na Fiocruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente sabe, a gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas, né? Então vejam que ela já reenquadra o gesto aí de entregar as flores de outra forma. E aí tem a terceira interrupção aqui que acontece na fala dela, que é a que é mais emblemática, né? Ela está falando aí do número de mulheres assassinadas no Brasil e tal, e aí uma pessoa da plateia, está um grupo lá, enfim, na geral, que grita Viva Ustra, né? Que é uma referência a um torturador na ditadura militar. A Marielle inicialmente não, assim, dá para perceber que ela talvez não decodifica aquilo de imediato, né? Ela está concentrada e tal, até que ela, enfim, realiza que foi uma referência a um ditador, né? Então ela, né, alguns segundos depois, a gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Então eu peço que a presidência da casa, no caso de manifestações que venham atrapalhar a minha fala, proceda como faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador,
não serei interrompida, não aturo interrompimento dos vereadores dessa casa e não atuarei a interrupção de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita presidente da comissão da mulher dessa casa, né? E aí, enfim, a plateia, né, aplaude. Bom, então, os comentários, né, metapragmáticos da Marielle, né, que às vezes um comentário sobre a linguagem e a orientação que ela, né, faz às interrupções da fala, mostram que ela viu essas intervenções deles como interrupções, né, porque, enfim, tem um trabalho da Deborah Tannen, né, que mostra muito bem que, enfim, interromper o outro não necessariamente significa um assalto ao direito ao turno, vamos dizer assim. Muitas vezes a interrupção pode ser um índice de uma fala cooperativa, de uma fala colaborativa, né? Mas pelo modo como ela reage, né, desde o da primeira interrupção, ela já está incomodada com aquilo dali. E ela escala, né, ela direciona essas interrupções para o campo da redistribuição econômica e do reconhecimento identitário, né, que são os termos da Nancy Fraser. Então vejam que já na segunda interrupção, quando ela fala, né, essas rosas aqui são também as rosas da luta das mulheres, ela leva isso daí de um elemento ali situacional, né, e desse viés patriarcal de dar flores para mulheres e lembrar das mulheres no Dia das Mulheres apenas, né, e levar isso para uma luta mais cotidiana, né, que está ligada à luta por recursos econômicos e pelo reconhecimento de quem se é, né. E, sobretudo, a terceira interrupção que ela leva para a luta contra a ditadura, né, contra o autoritarismo. E ela fala, eu sou uma parlamentar eleita e ninguém vai me interromper. É muito significativo isso, né? Então, a Marielle reescreve os cronotopos, né, essas imagens de espaço e tempo e pessoas que estão ligadas à nossa fala, né, e ela leva isso para a política. É muito exemplar, né? Então, na primeira interrupção ela diz obrigada, né? Na segunda ela se irrita, né? Porque tem ali algo irônico, né? Enfim, ela tinha embates muito por conta da questão LGBT, por conta da questão racial, por conta da questão de gênero, né, e de território. E na terceira interrupção, ela fala, né, não seria interrompida, e é muito interessante que isso excede o espaço e o tempo da interação, né, porque ela está dizendo ali, eu não vou ser interrompida, não só aqui interacionalmente, mas não vou ser interrompida como parlamentar, como ícone de uma luta mais ampla, né? Ela tinha muita consciência disso, né? Ela era a única vereadora negra, mulher, naquela casa, né? 7 mulheres eleitas, mas apenas uma negra, né? Enfim, então ela sabia que ela não estava ali sozinha, né? Ela estava junto de todo um grupo que votou nela e que se via representado, né? Então, no dia da morte dela, ela tinha feito uma fala minutos antes na Casa das Pretas, né? Que ela fala que a minha trajetória, né? E minha condição individual não podem ser apenas individuais, né? Porque antes desse mandato de 1 ano e poucos meses, outras mulheres negras abriram caminho e outras virão, né? Então, assim, lendo isso hoje, né? Soa bastante profético até, né? Porque se confirma, né? Bom, então esse enunciado viaja, né? Sobretudo depois que ela é assassinada, né? Poucos dias depois, né? E a temporalidade é refeita e, enfim, e a luta dela é encaixada em outras esferas, né? Então vejam, a fala dela vai viajando aí, vai sendo intertextualizada, né? Vai sendo citada em outros contextos, né? Aí a escadaria Marielle Franco lá em São Paulo, né? Com o lema não seria interrompida, né? Enfim, e de como isso foi para as ruas também, né? E empoderou muita gente aí a citar aquilo que era algo, né, pontual, mas que já excedia o seu próprio tempo ali e o próprio espaço ali naquele momento inicial, né? Bom, então eu tenho pensado numa temporalidade metaléptica, né, que está ligada sobretudo ao modo como o movimento de luto tem feito luta,
né? Então a gente vê, por exemplo, esse cartoon aí do Quino, né? Da semente que brota e que outras, né, Marielles surgem, né? E nós temos várias, né? Várias mulheres negras do mandato, né? Da mandata da Marielle, né? Que era no feminino, né? Estão hoje no parlamento estadual, né? Thalíria Petroni está na Câmara Federal, enfim. Então tem, as sementes estão aí, né? Para muito além também da questão parlamentar, né? Então, enfim, desde que ela foi assassinada, né, e até hoje as pessoas falam, né, Marielle vive, né, Marielle presente, Marielle é semente, né, que a gente vê aí uma reinscrição da temporalidade, né? Então, o que é metalepse, né? Na teoria da narrativa, a metalepse é uma figura de linguagem quando se leva um personagem, algum elemento de um nível narrativo para o outro, né? Então, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme e aí o personagem da tela do cinema sai da tela e vai acompanhar o espectador, né? Então, isso aí seria uma metalepse, né? Então, essa reinscrição da Marielle do tempo dos mortos para o tempo dos vivos, né? Como se ela fosse um Marte, como se ela fosse um herói, né? É uma metalepse narrativa, né? Você falar de Marielle no presente, mas para Butler a metalepse vai além dessa questão da teoria narrativa e ela tem a ver com a formação do sujeito, né? Então ela fala que a metalepse é uma temporalidade atrasada, né? Enfim, está faltando um termo melhor aqui, adiada, né? Por meio do qual o sujeito que cita o performativo é temporariamente produzido como o efeito atrasado e da origem ficcional do próprio performativo, né? Esse efeito posterior que se tem da produção de uma origem, né? Então, para Butler todo, né? Quando você fala eu sou, né? Você está citando algo, né? Eu sou professor, né? Algo que eu estou citando aí, uma condição que é anterior a mim, né? E que, enfim, uma série de instituições que me autorizaram para dizer isso. E ao mesmo tempo eu assumo isso, né? Me assumo como origem disso. Então tem uma origem aí atrasada, né? Belated, posterior, que é um tempo metaléptico. E, enfim, as colaboradoras, né, da Marielle falam muito, né, utilizam muito essa metalepse. Eu já estou me aproximando aqui do fim, tá? Então a Imani, né, que é uma colaboradora da Mandata, fala que a morte dela acontece com tantas outras pessoas nas favelas, né, não foi diferente. Ela só teve uma grande visibilidade quando ela tombou, quando ela morreu. Ela virou mais estatística numa guerra que não é nossa, né, que é genocídio, mas ela não tombou para acabar, ela tombou para virar semente, né? Então esse impulsionamento da luta da Marielle para muito além da morte dela, né? E aí teve essa entrevista que eu fiz com ela, né? E aí eu perguntei sobre essa questão de falar da Marielle no presente, né? E ela fala, para mim é muito difícil falar da Marielle no passado, porque eu sinto ela aqui o tempo todo. Eu sinto ela presente, apesar de, inclusive espiritualmente, eu acho que a gente tem que parar de falar Marielle presente, né? Porque ela precisa ir, ela precisa descansar. Mas é muito difícil para mim, porque ela está literalmente muito em nós. Ela se fez corpo, ela se fez presença, se fez comunhão, ela está contando o mundo, né? Então é muito interessante, assim, tanto a Imani quanto a Marielle eram católicas, né, participantes da luta religiosa também, né, da luta progressista no catolicismo, né? Então é muito interessante como essa temporalidade está inscrita também numa luta que é religiosa, né? Que é importante também, acho, da gente perceber. Bom, o último elemento aí, e aí eu já me aproximo para encerrar, é a questão do papo reto, né? Que é uma forma de reimaginar os recursos linguísticos que a Marielle sabia muito bem se engajar, né? Então eu estou entendendo o papo reto como um registro, né? Ou seja, como um processo de enregistramento, né? De solidificação de uma forma de falar que aponta para determinados modos de pertencer do mundo, né? Então o papo reto ele é muito típico das favelas do Rio, né? E ele vai para além delas. Então ele é um registro, né? Quer dizer,
dialeto que indica um certo pertencimento, né? E que ele é muito visto como tradução também, né? Então, assim, o papo reto é muito aquilo de você estar numa situação difícil e precisa resolver, a burocracia tem todos aqueles trâmites e meandros difíceis de resolução e você dá um papo reto, né? Quer dizer, você acha um caminho mais linear para resolver aquilo que, enfim, em outros, né, registros se torna bem mais difícil, né? Então, como a Renata Souza narra, né, o papo reto sobre a comunicação dos trabalhadores, né, dos favelados, um papo reto sem mimimi que vai direto ao ponto de interesse, a luta pelo direito à vida e à voz, né? Então, assim, olhando as falas da Marielle, tem muita instância dela usando o papo reto, né? Tem aqui essa interação que não vai dar para eu ler, mas eu trouxe ela porque é um debate que aconteceu na PUC, que ela participou, né, como vereadora, e tinha um economista e tal, um doutorando do ITA, né, que estava apresentando números e falando da igualdade das pessoas e tudo. Aí ela coloca, né, é fácil, né, Leandro? Ser homem branco e estar na PUC e dizer que todo mundo é taxado de maneira igual, e não falar de toda essa negação, e não falar das grandes empresas, né? Ela fala que fez essa fala na tranquilidade. E aí depois ela é citada, mas sem referência ao nome dela. Ela disse assim, porque já falaram até de homem branco aqui. Aí ela fala, eu tive que me levantar literalmente e falei, falaram não, Leandro, quem falou aqui fui eu. Né? E ela diz que isso era um papo reto que ela deu, enfim. E ela pergunta depois, e falar de que você é branco é xingamento? Né? Você está incomodado com seu privilégio e tal? Então ela tenta, né, com o papo reto, né, com a interrupção, o alarme aqui dizendo que meu tempo já está acabando, com a interrupção, ela tenta mostrar que, enfim, ela age de outra forma, né, e ela invoca outro pertencimento espacial, né, para lidar com isso de outro modo. Né? Então, assim, se a linguagem da política institucional e da economia são feitas num registro, né, numa norma que impede o acesso a outros, usar o papo reto, né, e interromper aí nesse sentido, né, e assim, vamos lembrar que ela sabe muito bem o que é uma interrupção na fala, indica uma outra forma de se inscrever nesse debate, né, de colocar isso ligado à vida das pessoas e daqueles que não estão incluídos naqueles outros dialetos. Né. Bom, então, para concluir aqui, depois a gente abre, né, para o debate, a atuação parlamentar da Marielle, a atuação dela nos coletivos e o modo como o movimento de luto está lidando, né, com o Marielle presente, né, indica para formas muito práticas de usar a linguagem, de repensar o tempo e de pensar a ideologia linguística. Né? E o papo reto é um tropo, né, um elemento importante disso daí. E eu acho que esse caso aqui ele mostra muito essa relação entre horizontalidade e verticalidade na política. Né? Eu queria citar aqui uma tese da PUC, né? De cuja banca eu participei, da Naomi Orton, né? Que ela estuda a horizontalidade. Né? Então, esse movimento de luto pela Marielle é um movimento horizontal, enfim, em que a liderança fica muito dispersa ali daqueles que se engajam naquilo dali, mas a gente precisa pensar que a Marielle também era uma vereadora eleita, né? Portanto, ela estava ali na luta pela redistribuição dos recursos do Estado. Né? Então, eu acho que a esperança para ela estava muito ligado a isso também, né? Em pensar nessa luta horizontal e de como essa luta horizontal também se liga a determinados recursos que estão nessa ordem vertical do poder, nessa ordem institucional. Né? Então, a Marielle era uma articulação importante e por isso que a morte dela tem sido sentida por tantos, né? Porque ela era um canal muito importante. Né? Então, Marielle escreveu isso na dissertação de mestrado e teorizou muito sobre isso. Né? Então, ela queria pensar para muito além dessa sobrevivência do aqui e agora, né? Dessa coisa da viração, da gambiarra, dessas formas de auto-organização, né? Que são legítimas, né? E que são importantes, mas que também precisam de institucionalidade para que elas entrem em outras esferas. Né? Então, está muito ligado a essa luta pelo Estado, que é algo que eu acho que não se pode dar somente pelos grupos legítimos e legitimados, né? Mas também para aqueles que
não participam tradicionalmente da política e que Marielle era um grande exemplo. Tá? Obrigado, gente. Eu vou parar por aqui. Obrigado pela sua fala, professor Daniel. Foi uma fala muito bonita e necessária sobre a Marielle. Eu acho que alguém colocou aqui nos comentários que 900 dias sem resposta sobre quem matou Marielle. Então, eu acho que foi uma fala super importante. A gente terminou agora a nossa primeira parte dessa primeira atividade. E eu irei ler alguns comentários que forem surgindo aqui no chat. Então, quem quiser mandar, fique à vontade. Eu separei um comentário aqui que acabaram de mandar, que eu acho interessante. Professor, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Agora, com relação à esperança, você acredita que essa ideia é algo qual os brasileiros, de modo geral, se apegam ao momento político atual? Digo, olhando para essa era bolsonarista. Algumas pesquisas mostram que os eleitores do Bolsonaro encontraram nele uma imagem de esperança devido ao modo como ele se posicionava linguisticamente e entrava na mente das pessoas. E aí, essa esperança teria sido rompida e trazida à tona a frustração de volta? Quando pensamos em performatividade que o discurso esperançoso da campanha bolsonarista trouxe à vista da população brasileira, faz sentido olhar desta forma? E depois, quando falamos de esperança em situações de violência como Marielle, tanto âmbito simbólico, através da linguagem, como física, que levou ao óbito, de que forma a esperança pode agir ou prevalecer? Gostaria também de deixar um recado, que a Ana Cristina Osterman mandou um abraço e disse que não pôde comparecer por algumas questões. Ele pode estar aberto a fala para o senhor. Tá. Achei que era um bloco. Ótima questão. Um abraço para a Ana Ossman também, né? Não deu para falar mais do trabalho dela, mas essa questão da temporalidade, da interrupção, a pesquisa dela me ajudou muito, né? A Ana Ossman tem uma pesquisa muito longa já sobre essa questão, né, de o que significa interromper uma mulher na delegacia, por exemplo. Muito boa essa questão, né? Quer dizer, o que é essa esperança que está articulada no fenômeno Bolsonaro, né? Então, assim, eu falei de uma esperança aqui do lado, vamos dizer assim, progressista, né? Mas, de fato, muitas pessoas veem, né, o Bolsonaro como uma perspectiva de futuro, né? E de como ele capturou aí uma série de desejos, né? Sobretudo ansiedades das pessoas por ordem, por segurança, enfim. Então, eu vou pegar aí por esse caminho, né? Da ordem, né? E da ordem e da religião. Eu acho que foram as duas grandes bandeiras que a campanha bolsonarista soube articular. E é interessante que, assim, são justamente um campo em que a Marielle atuava, né? A Marielle era uma pessoa que discutia a segurança pública, né? Que, com o Marcelo Freixo, pensou, assim, bastante sobre milícia, né? Que foi morta nessas articulações de milícia, né? E é muito interessante aquele dado lá da Imani falando, né, enfim, de que ela precisa deixar a Marielle ir, enfim, que ela se fez carne como nós, assim, ecoando aí um catolicismo progressista, né? E eu acho que isso aí indica para a gente, né, que religião e segurança, né, segurança física, não só, mas a segurança ontológica que vem da segurança física, eu acho que são duas pautas do momento, né? Eu acho que não dá para utilizar uma linguagem do tipo, esses fascistas ou esse pessoal ignorante, né? Assim, eu acho que quem trabalha numa perspectiva reflexiva, né, ligada a ideologias linguísticas, nunca pode chamar o povo de ignorante. As pessoas têm racionalizações, né? Elas têm razões para aquilo, e obviamente tem oportunistas aí de plantão, né, nesse governo atual, né? Então, o que houve, né, assim, dentre tantas outras coisas, foi uma tradução dessas ansiedades e desses medos que as pessoas têm, né? Então, teve uma resposta ali retórica naquele momento, né? Claro que houve uma série de condições institucionais para que isso acontecesse, né? Enfim, das Forças Armadas, do Judiciário, etc., etc.
Então, houve uma captura disso daí, né? E eu não sei se está tendo uma resposta para isso, entendeu? A coisa está muito ainda, enfim, incerta, né? E o que eu acho é que esse fenômeno Bolsonaro, né, e a articulação dele com esses dois pontos, né, segurança e religião, mostram que o campo progressista precisa aprender mais com a Marielle. Eu acho que esse modo como ela se engajava com esses dois temas, né, indicam uma forma diferente de dar uma resposta para essas ansiedades, né? Porque a gente sabe que a pauta do Bolsonaro é pela destruição, né? E a Marielle, pelo contrário, queria construir, né? E essa que lembra um ideal, né? Se articula um ideal social-democrata de construção, né? Então, eu acho que, enfim, só queria dizer que, embora seja muito desesperançoso, né? Para a esquerda nesse momento, eu acho que olhar para esses casos concretos, né, e pensar de como as pessoas conseguem evitar o desespero nesse momento, né, é uma forma de dar resposta, né, para isso, assim, de indicar por que as pessoas se seguram, né, apesar de, e nesse outro nível de pensar de que a esquerda, acho que precisa se engajar com o núcleo dessas ansiedades para dar outro tipo de resposta. A gente teve uma pergunta aqui da Etiele Araújo. Ela agradeceu pela sua fala e perguntou: pensando sobre a ideia de trabalho de luto coletivo em torno da morte de Marielle, e como esse trabalho se faz importante em relação à esperança, como podemos pensar sobre essa ideia de falar do morto no presente enquanto trabalho do luto político? Isso, muito legal, né? Thierry também trabalha com o luto, né? Com as mães enlutadas, enfim, com a luta delas, né? Muito interessante o trabalho dela. Então é isso, eu acho que esse trabalho de luto, né? Ele é uma grande prova para a gente de que o tempo não é vivido da mesma forma pelas pessoas, né? Porque o tempo do luto, ele não é o tempo do relógio e menos ainda é o tempo da modernidade, né? Dessa coisa direcionada a um futuro que precisa vir e que você precisa alcançar a todo custo, né? O luto ele está muito ligado a um retorno, né? Ele é um retorno e ele é um retorno não linear, né? Ele é algo que se dá em ondas, né? Que exige uma série de elaborações e que é um tempo também da transformação, né? Então, eu acho que a grande lição que eu estou aprendendo de olhar para esse trabalho de luto, né, em torno da Marielle, é que eu acho que uma série de coisas podem ser construídas adiante, né, a partir dessa forma não linear de você retornar para o passado, aprender com ele e fazer uma série de invenções e reinterpretações importantes, né? Então, assim, a Marielle já era um ícone, né? E no trabalho de luto ela se torna um ícone muito maior, né? Ela se torna muito mais gigante, né? E eu acho que esse é um tempo também da realização, né? O tempo de plantar sementes, né? O luto é muito isso, assim, o luto, enfim, tem muita gente que quer evitar, né? Que quer medicalizar, que quer tentar fazer com que ele não haja, né? Mas ele faz parte da nossa Constituição, né? E ele é um tempo de produção. Então, eu acho que o trabalho da Marielle, né? O trabalho das mães que lutam por justiça, né? O trabalho das avós de Maio, né? Eu acho que é esse tempo de procurar dar sentido para o que passou e construir algo que vem mais forte. Eu vi aqui um tópico que eu acho que deve ser interessante para a discussão, que foi o Odair Sobral, do professor doutor Odair Sobral, e ele colocou: para o atual presidente virar solução, primeiro inventar um problema e impedir os adversários de concorrer. Aí eu queria saber o que você acha sobre essa questão. Assim, eu acho que isso é outro grande elemento aí, né, que a gente está lidando nesse momento,
que é essa questão de construir espantalhos, e aí o mais que vem em torno do espantalho, e aí depois você resolve o problema a partir daquele espantalho que você construiu, né? A questão da chamada ideologia de gênero é muito isso, né? É uma criação de algo que não existe empiricamente no mundo, né? Até onde eu sei, nenhum professor do Brasil que fosse, né, na aula de biologia ou numa aula de história falar de relações de gênero, falar de sexualidade, estava querendo ensinar ninguém a fazer sexo ou a se tornar isso ou aquilo, né? Mas é criado o espantalho, o fantasma, e se cria toda uma luta em torno disso e uma legitimação em torno disso daí, né? Então, eu acho que isso está muito ligado à circulação intensa, né, dos discursos agora, que também dão verdade para qualquer coisa que circula, porque basta que ela circule muito para ela virar verdade, né? E eu acho que desmontar isso daí implica que a gente ocupe de uma forma diferente os espaços. E eu acho, assim, dois pontos importantes ligados a essa questão de ocupar diferente os espaços. Marielle lidou muito com isso, né, porque ela estava no debate do plano de educação da cidade do Rio de Janeiro e os vereadores queriam tirar a palavra gênero de todos os documentos possíveis e imagináveis, não só do plano de educação, mas de tudo que estava escrito no parlamento. A Marielle falava, então querem tirar até a palavra gênero de gênero alimentício. Enfim, e para lidar com isso daí, ela propõe ocupar a casa de modo diferente. De propor soluções que se dessem de outra forma, né? Por exemplo, uma mulher negra da favela liderando determinadas discussões. É uma forma de ocupar diferente, né? E aí a segunda camada disso daí, eu acho que implica que a gente, né, assim como a Marielle rejeitou essas ideologias eurocêntricas, eu acho que a gente precisa também rejeitar, né, daí ideologias eurocêntricas, né, modernistas, do que, por exemplo, são essas mídias sociais que estão aí circulando e produzindo verdades e tal. Assim, eu tenho notado, né, sobretudo na linguística, mas em outros campos também, uma visão muito iluminista do tipo, vamos resolver isso daí ensinando letramentos críticos. Porque se você ensinar letramentos críticos, as pessoas vão aprender a entender o que é uma fake news, assim. Sabe de nada, inocente, né? Tem uma questão muito mais ampla aí de produção de verdade, de construção de autoridade e tudo mais, que a gente precisa entender e entrar para poder desmontar, né? Isso significa pensar a linguagem, pensar a circulação, pensar tecnologias numa outra chave, né? Eu acho que o modernismo precisa, enfim, ficar no lugar dele e a gente precisa entrar nessa lógica e entender para poder desmontar. A gente tem aqui um comentário também da Branca Ribeiro, da professora Branca, e ela também agradece pela sua fala. Pensando também na questão da violência urbana contra as minorias, e aqui nos Estados Unidos, contra o negro ou latino. Você vê alguma semelhança nas falas dos grupos de negro que vêm sendo atingidos em termos de um veio sociolinguística da esperança? Em muito vemos falas por participantes dessa comunidade que espelham esperança, força religiosa e comunitária. Talvez também a parte da comunidade. O falar e para a comunidade também seja relevante, não é? Sim, eu acho. Acho que a gente não pode esquecer que a luta por direitos civis nos Estados Unidos veio de um reverendo, né, Martin Luther King, que, enfim, tinha o discurso religioso, né, era a base daquilo dali, né? A gente não pode esquecer também que, enfim, movimentos de base da Igreja Católica, né, eles estão, por exemplo, na fundação do PT, assim. Então, eu acho que a religião ela está aí e a gente não pode ignorar, né? Acho que a gente não pode enxergar isso como um bloco só e dizer que todo mundo é fanático. Eu acho que tem muitas camadas aí e eu acho que tem uma importância muito grande de dialogar com esses grupos, né? Porque, enfim, pensando na religião, são pessoas que se viram muito também abandonadas, né? A Esté Solano, em entrevista
bolsonaristas, ela fala que as pessoas dizem assim, a gente foi abandonado pelo Estado, e a igreja e o Bolsonaro estão acolhendo a gente, entendeu? Então, eu acho que tem algo aí que a gente precisa entender. E eu acho que o Black Lives Matter é um movimento lindo, um movimento de esperança, porque significa justamente olhar para esse possível desespero, né, que é de você sucumbir diante de um racismo institucional e estrutural, e de procurar formas de colaboração, né, de luta coletiva, de outra forma de narrar o espaço, o tempo e a linguagem, né? Basta a gente lembrar que o embate que aconteceu agora recente e onde o movimento está tendo mais força é em Portland, né? Que é uma cidade historicamente branca, né? Mas uma cidade que está abraçando a pauta do Black Lives Matter, né? Então, assim, pessoas brancas lutando pela, né? Obviamente, com a liderança de mulheres negras, sobretudo, né? No Black Lives Matter, mas se juntando nessa luta contra o racismo, né? E imaginando outra forma de ocupar os espaços e a política. Você falou sobre o Black Lives Matter e existe a hashtag, né, que inunda as redes sociais e várias plataformas e mídias. E eu vi uma pergunta aqui que eu acho que talvez se relacione. Qual o papel das redes sociais nessa ocupação de espaços para a construção e manutenção da esperança, que foi feita pela Marília Fernandes? Assim, eu acho que, enfim, depois de tudo que aconteceu em 2016, né, com a eleição do Trump, e 2018 com a eleição do Bolsonaro, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, para falar de redes sociais, né, por isso que, enfim, eu tenho insistido nessa coisa de ocupar diferente, que eu acho que significa ocupar diferente as redes e ocupar diferente o nosso modo de entender o funcionamento dessas redes, né. Então, assim, eu, particularmente, tenho apostado a luta individual, um a um, entendeu? Assim, é uma questão particular, mas eu acho que, né, quer dizer, obviamente a gente está interagindo online agora, né, por conta da necessidade de quarentena, enfim, de isolamento, mas eu acho que, enfim, elas continuam sendo um lugar possível, né, de articulação, mas eu diria que a gente tem que ter muito cuidado com elas, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver também formas de aliança que vão além das redes digitais. Por que eu digo isso, né? Porque elas estão ligadas, né? Elas são negócios, elas transformam interações em dados e transformam esses dados em valor econômico, né? Os algoritmos, eles são biased, né? Eles aprendem a ser preconceituosos, né? Eles criam bolhas, né? Eu acho que a gente está no momento de ter que furar bolhas. Então, eu acho que, assim, se é importante estar na rede social, mas eu acho que é importante estar fora dela também e encontrar outros canais que não sejam guiados por esses interesses econômicos delas. Uma pergunta interessante também que surgiu aqui foi da Vânia, que o seu trabalho traz conforto, ela fala, né? Mas será que uma sociolinguística da esperança é capaz de combater a violência do discurso de ódio? Bom, sim e não, né? Assim, essa sociolinguística da esperança, né? A esperança de uma forma, né, mais ampla, ela é uma das formas, né, de se resistir, né? Quer dizer, de construir redes, por exemplo, de solidariedade, em que o discurso de ódio não seja permitido, né? E que ele seja debatido e tudo mais, né? Agora, assim, como combater isso daí, eu acho que é uma questão muito mais ampla. Eu acho que ela envolve uma série de atores, né? Enfim, uma série de questões institucionais, né? Que, obviamente, vão muito além dessas coisas que eu coloquei aqui, né? Mas, assim, eu acho que é pelo menos uma forma de você tentar pensar cooperações que resistam a isso. O Orlando Miranda fez uma pergunta: como analisar os movimentos em níveis nacionais dentro de um governo que desarticula as manifestações sociais?
Bom, ah, eu acho que a gente está num cenário muito complicado, né? Enfim, a articulação agora está muito difícil, né? Sobretudo por conta da pandemia, né? E eu acho que a gente está vendo aí um ressurgimento do Bolsonaro aí por conta de uma luta que foi da esquerda, né? Enfim, uma luta que foi da sociedade, que foi a questão do auxílio emergencial, né? E a gente está vendo ele reconstruindo uma autoridade aí em torno disso, né? E assim, tem um medo de violência muito grande também, né? De você se manifestar e a gente saber que a polícia, enfim, em grande medida, está apoiando esse projeto de governo que está aí, né? Mas eu acho que tem algo, né? Dessa dessa luta organizada dos coletivos, sabe? Eu acho que de aprender com eles, que eu acho que é importante, né? E de levar isso para as nossas formas de se manifestar no mundo, né? Que elas é importante que elas sejam, né? Assim, eu acho que a sociedade brasileira precisa sair à rua porque a coisa não está boa, né? Acho que assim as pessoas estão muito inertes. Enfim, está todo mundo, acho que, muito preocupado em sobreviver, né, nesse momento, mas eu acho que tem muito dessa luta de pessoas que vivem a opressão na pele, né, com as quais a gente pode aprender, que eu acho que a gente não só precisa aplicar nos nossos contextos mais, enfim, próximos e familiares, mas também da gente tentar levar para outros canais, né? E, enfim, e a manifestação é uma delas. É, vou fazer mais uma pergunta, que é do André Freitas de Miranda. Na primeira vez que ouvi os termos ideologia de gênero e escola sem partido, pensei o que poderia ser isso. Parece que uma parte da população está com raiva do fato de alguns grupos terem ascendido socialmente ou estarem nesse caminho. Pergunto: há esperança de que esse ódio, política, ideologia de opressão, perseguição sejam minoria, se, ao que parece, a própria população apoia essas posturas? Então, é uma questão bem séria, né? Quer dizer, a, a ideologia de gênero, né? Ela vem, enfim, como eu falei, né? Esse espantalho, né? Que não, enfim, que não tem a ver com práticas reais, né? E como isso ganhou força. Tem duas questões importantes que eu acho que a gente precisa olhar para isso daí, né? Essa chave de que grupos foram beneficiados recentemente, e tem aí um movimento de revolta contra esses grupos, eu acho que ela conta só metade da história, né? Eu acho que tem uma outra metade que ela precisa ser contada também, né? Qual é essa outra segunda metade? Vejam, por exemplo, o bolsonarismo tem muito essa expressão, né? Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Quase como se isso fosse uma contradição em termos, como isso é colocado. Só que tem um trabalho agora muito interessante da Wendy Brown, que está publicado em português, né, nas ruínas do neoliberalismo, que ela olha lá para aquele passado, década de 40 a 70, quando a mentalidade neoliberal está sendo forjada ali para aqueles mentores, e ela mostra que o conservadorismo estava lá, porque era uma ideia de que o mercado ele é um ser natural, que ele emerge e ele não pode ter um Estado ali opressor, porque ele precisa surgir naturalmente e tal, né? Daí a ideia de um livre mercado. Da mesma forma, a ideia de valores tradicionais também seriam naturais e, dadas as condições livres, eles emergiriam, né? Então, esse conservadorismo ele seria algo inato dos indivíduos, né? E a Wendy Brown ela mostra que isso está presente nessa junção, né, do neoliberalismo com o conservadorismo, que é o que a gente vê com Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Que não é uma contradição em termos. Então, isso já existia há muito tempo. Então, assim, achar que esse movimento
da ideologia de gênero, vamos dizer assim, é só uma revolta contra grupos que teriam sido beneficiados, ela não explica tudo isso daí. Como lidar com isso? Desmontar o Estado neoliberal, porque ele traz dentro dele um desmanche da democracia e de valores democráticos que permitam pluralidade e inclusão, né? Então, a nossa luta precisa ser uma luta por social-democracia, precisa ser uma luta por um Estado que seja um Estado provedor, que seja um Estado que ofereça serviços e que reduza desigualdades. Então, eu acho que a luta está aí, nesse nível, porque implica também, né, dialogar com movimentos religiosos que se liguem a essa pauta, né, e que traduzam isso de uma forma papo reto para a população. Eu concordo super com a sua fala. O Emicida, ele falou isso no Roda Viva, eu achei super interessante. Eu acho que esse seria um dos caminhos. Eu vou fazer agora 2 perguntas da Melissa e da Rafaela para a gente terminar, e a gente fecha essa primeira atividade com a palestra de abertura com o professor Daniel do Nascimento Silva. A Melissa diz: obrigado, Daniel. Olhando para a construção da esperança no discurso, seria uma construção horizontal sem via de mão dupla, partindo apenas do sujeito Marielle? E a segunda é da Rafaela, e ela diz: obrigado, professor Daniel. Como podemos fazer como pesquisadores a Marielle presente na nossa sociedade racista e segregadora? Ótimo, as 2 perguntas se ligam, né? Melissa, minha ex-aluna da Unirio, né? Saudades da Unirio, daquela turma tão boa. Enfim, a Marielle era mão de várias direções, assim, porque Marielle não era linear, né? E esse movimento da Marielle presente, né? O movimento de luto, é um movimento que vai tanto, né? Do que era Marielle, porque as pessoas querem ser hoje, como o contrário, né? De como esse reinventar um passado, né? De olhar para ele, fazer luto e olhar para ele como potência, né? Eu acho que tem muita essa direcionalidade aí, lembra muito essa questão da articulação, né? Dessa luta horizontal, né? Que eu falei que a Marielle também incorporou, mas também com a luta vertical pela luta de encaixar isso nos recursos, né? Então, acho que isso responde um pouco para a Rafaela também, né? Quer dizer, tornar a Marielle presente, né? É de olhar como essa semente está sendo plantada e está germinando, né? Com essas mulheres aí que foram eleitas, acho que precisamos eleger mulheres negras para as câmaras e para as prefeituras, né? E precisamos, né, como a Marielle colocou, né, e aí eu encerro, a mulher negra, que é a base da pirâmide, né, que é o ícone da desigualdade do Brasil, como protagonista. Né? Porque eu acho que, fazendo essa torção, a gente pode torcer uma série de desigualdades na qual o Brasil está instituído. Tá? Obrigado, gente. Gostaria de agradecer a todos pela presença agora nessa primeira atividade. A gente retorna em aproximadamente 10 minutos com a mesa redonda Implicações Jurídicas a partir das reconfigurações internacionais em virtude da pandemia. Agradeço ao professor Daniel do Nascimento Silva por ter aceito o nosso convite e a todos, e que o nosso evento continua. Obrigado.